eu sou a Ana e hoje nós vamos falar sobre processamento de linguagem natural. O que é isso? É uma área de pesquisa que busca resolver problemas relacionados à geração e à compreensão de linguagens naturais. Ou seja, processamento de linguagem natural é uma forma de fazer o computador entender o jeito que a gente fala, seja por voz ou texto. Existem diversas aplicações para essa área, como por exemplo, análise de sentimentos de texto para dizer se aquele texto está fazendo uma ação positiva ou negativa, extração de informação, conseguir extrair informações importantes de textos, tradução de texto e fazer com que a máquina consiga entender uma pergunta na nossa linguagem e conseguir responder de forma correta. Uma forma de trabalhar nessa área é usando a biblioteca Spicer, que ainda está se desenvolvendo e que já tem algoritmos treinados em algumas línguas, inclusive tem um em português, que é o que vamos usar hoje. Esse é o site da biblioteca, que tem explicando como ela funciona, quais suas funções, tudo bem detalhado, e explica também o que é ela. Tipo, tudo que ela consegue fazer. Existem muitas funções, é uma biblioteca bem completa, digamos assim. Então, como esse vídeo é um introdutório, vamos usar apenas as funções básicas. Essa biblioteca, ela consegue analisar um texto dividindo sentenças em palavras e pontuações. Esse processo é chamado de tokenização. Ele pega uma frase inteira e divide ela em palavras. Cada palavra é um token. Stemização é a função de identificar um verbo conjugado e dizer qual é o verbo que está no infinitivo. Neste exemplo, todos esses verbos que estão conjugados derivam de um mesmo verbo no infinitivo, que é o ter. Relações. A biblioteca, como ela consegue quebrar uma frase em palavras, ela consegue fazer o que a gente chama de marcação, dizer o que cada palavra significa na gramática, tipo, se é um substantivo, se é um verbo, se é um advérbio. E a partir disso, ela consegue montar a relação entre as palavras. Por exemplo, nessa frase, a aula sobre processamento de linguagem natural, ela consegue identificar que natural é um adjetivo que está relacionado à linguagem. Outra função que a gente vai ver hoje é reconhecimento de entidades, que é uma função que identifica categorias como nome de pessoas, organizações, locais, porcentagens, enfim. Então, vamos começar a programar. No GitHub do canal vai ter este notebook que a gente vai produzir e com alguns comentários, e também eu vou estar explicando como instalar a biblioteca. Então, para começar o nosso algoritmo, vamos importar a biblioteca e importar o modelo que está, o algoritmo que identifica as palavras em português. Pronto, agora vamos colocar uma frase para que a gente possa analisar ela. Pronto, uma frase bem simples. Ana, você comeu todos os bolos que eu te dei? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é dividir essa frase em palavras e pontuações, mostrando os tokens. Então, a gente pode dizer: imprima o token, para cada token
no documento. Isso daqui é o token que representa Ana, vírgula, você comeu todos os 2 bolos que eu te dei. Ponto de interrogação. Se você quiser tratar só com a string, sem tratar com token, a gente usa o token.off. Então, imprimindo a string para cada token no documento. Então, esse daqui já vai ser a string Ana, a string vírgula, você comeu todos os 2 bolos que eu te dei. O que nós podemos fazer com isso? Nós podemos, como eu disse no vídeo, ele consegue identificar o que cada palavra é gramaticalmente, tipo se é um substantivo, se é um verbo. Então, se a gente quiser analisar tipo só as palavras sem as pontuações, a gente pode tirar elas. Então, imprimindo só as strings para cada token no documento, imprima se não for token.spook, ou seja, só imprima se não for uma pontuação. Como vocês podem ver, ele realmente tirou todas as pontuações. Isso também pode ser usado com verbo. Se a gente quiser mostrar só os verbos, então, imprimindo as strings para cada token no documento, se o token.pos, que esse pos, ele diz qual é a classe gramatical dela, da palavra. Se for um verbo, então ela imprime. Nessa frase, os únicos 2 verbos que a gente tem é comeu e dei. Tá bem simples de ver.